Então, gente, a nossa página tá desse jeito agora. Já tá tudo com cor, bonitinho, trocamos a, a fonte, mas ainda não tá daquele jeito. Tem alguma coisa de diferente naquela página de antes que não tem agora. E essa coisa é uma coisa muito importante. Eu diria o mais importante de tudo aqui do CSS. É o mais vital assim de você pegar e que vai definir se você vai conseguir fazer um site bem feito ou não. É o Flexbox. Flexbox é um estilo de propriedade do CSS, né, de organização dos elementos, extremamente importante, versátil e parece difícil de início, mas não é. É simples, confia. E para isso, eu tenho dois recursos para apresentar para vocês estudarem e aprenderem o Flexbox, caso essa aula não seja suficiente para você pegar. Se você ficou meio confuso, não tem certeza, confere esses links. O primeiro deles é o. Eu já sabia que ia vir isso aqui, né? A página da Mozilla. Documentação do Flexbox, que é como funciona, tudo. Tá aqui. Usem e abusem de documentação. E além disso, esse joguinho aqui. Sim, um jogo. O Flexbox Froggy. Que basicamente você vai cumprindo os níveis e organizando esses sapinhos de forma a aprender mais sobre o Flexbox. Fechou? Mas, ok. E aí? Vamos falar de Flexbox então. Vamos organizar esse documento aqui. Gente, eu vou fazer uma classe fictícia aqui. Classe. Só para explicar para vocês primeiro como funciona o Flexbox. Os documentos no CSS, eles têm, primeiro de tudo, o display deles, que é a forma como eles vão ser renderizados, né? Tem o block, tem os mais importantes, tem o block, o online, tem o inline block, tem o grid, tem o flex e um monte ainda, né? Mas a gente vai se ater agora ao flex. Quando você coloca display flex no elemento, você liga o modinho flexbox nele. E aí todos os filhos desse elemento serão organizados de acordo com o flexbox. Ok? O que mais? O flexbox, você pode ver ele como uma grade, um eixo X e Y, onde você vai empilhando empilhando caixas, por exemplo. Então, você tem que definir a direção com a qual você vai empilhar, né? E essa direção é definida pelo Flex Direction, que ele pode ser row reverse, que seria linha ao contrário, coluna e coluna ao contrário. Como funciona isso? Row é uma linha, então ele vai ficar organizando e empilhando eles na horizontal, enquanto coluna é uma coluna. Ele vai empilhar os documentos na vertical. Lembrando, coluna de cima para baixo, um a um. Enquanto coluna reverse, ele troca as direções. Então ele vai empilhar primeiro o último documento, o último filho da sua tag, primeiro lá, em cima. E aí vai de cima para baixo também. Row, mesma coisa, da esquerda para direita. Se você colocar o reverse, ele começa da esquerda para direita, só que com o último elemento até o primeiro. Ok. E aí? A gente define row e pelo Flex Direction, uma coisa muito importante do Flexbox é definida também, que é o eixo principal e o eixo secundário, o main axis e o cross axis, que seria o eixo principal e o eixo que cruza. Enfim, e são várias as propriedades com as quais a gente pode ajustar isso, né? Mas o principal que a gente vai mexer é ajustar os elementos em relação ao eixo principal e em relação ao eixo cruzado. Então, para ajustar elementos em relação ao eixo principal, e eu estou explicando só o código, mas já já vocês vão visualizar isso e vai fazer muito mais sentido, você usa o justify content, justificar conteúdo. Justify é tudo que é no eixo principal. Então, se está na row, ele vai mexer
no eixo X. Se for uma coluna, ele vai mexer no eixo Y. E o content significa que ele vai alinhar os filhos direto. Assim, a história do content é que tem items, content e self, basicamente. É um negócio que já é mais complicado de explicar. Mas confia. Mexendo com Justify Content, vai dar bom. E a gente tem várias propriedades aqui. A gente tem o Start, a gente tem o End, a gente tem o Center, a gente tem o Space Between, Space Around, Space Evenly. São variadas formas de se organizar esse conteúdo. Digamos que a gente deixasse assim. Além disso, a gente pode querer organizar essas coisas no nosso eixo cruzado. A gente vai usar o Align Items. E aí temos várias propriedades para isso também. Start, End, Center, Stretch, enfim. Recomendo que vocês vão fuçando para ver isso. Mas ok, esse é o principal. Agora, vamos utilizar, né? Vamos ver o negócio na prática. Primeiro que a gente vai querer fazer é estilizar esse header aqui. A gente quer, e observem, a gente tem como filhos do header o H1 e o nav. A gente quer que eles sejam um ao lado do outro, certo? Aliás, eu vou tirar isso daqui. Isso aqui não tem lugar não. Tirar essa linha é Ctrl Shift K. Beleza. Vamos lá. A gente quer um do lado do outro. Eles estão atualmente empilhados em coluna. Como que a gente faz? Vamos vir aqui. Vamos adicionar um display flex. Já mudou a situação. O display flex, ele por padrão, ele já está em flex direction row. Então ele já está como row por padrão. Mas digamos que eu aplicasse aqui um coluna, ele ia voltar para o jeito que estava. Se eu colocasse um coluna reverse, inverteu. Se eu colocasse um row reverse, inverteu também. Então, notem isso. Mas para esse caso, a gente não precisa mexer no Flex Direction. Beleza. Mas, duas coisas. Primeiro, a gente quer alinhar eles, né? Centralizado. Aqui já tá. Mas a gente faria isso, alinhando ele centralizado com Align Item Center. Eu vou mexer na height só para vocês poderem ver como funciona isso. Colocar uma height meio grande. Olha aqui, ele tá em primeiro lugar, ele tá tipo em cima, na base aqui. Vejamos o Flexbox aqui. Ele tá numa row. Então o eixo principal é o X aqui, na horizontal. E o eixo cruzado é o Y. Então, a gente quer fazer dois ajustes aqui. No eixo principal, a gente quer deixar um elemento aqui e o outro no outro lado. E no eixo vertical, que é o cruzado, a gente gostaria de centralizar isso em relação a ele. Então, puxar para o meio. Quando eu aplicar o Align Items, que é o ajuste de eixo cruzado, ele vai centralizar verticalmente. Por quê? Row, ela está na horizontal. Quando a gente aplica o Align Items, a gente centraliza no eixo cruzado. Como a row é horizontal, o eixo cruzado vai ser na vertical. Então, centraliza na vertical. Fechou? E aí, a gente puxa um Justify Content e a gente tem várias opções. Aqui é mais apropriado é o Space Between. Puxando isso, Justify Content, ele organiza no eixo principal, é uma row, então o eixo principal é na horizontal. Colocando um Space Between, ele coloca um espaço entre eles no eixo principal, que é o X. E aí, tá organizadinho. Mas isso não é suficiente. A gente também precisa organizar a nossa lista aqui. E aí, para isso, a gente pode colocar aqui, ó, header, nav, UL. Vamos colocar também um display flex nela. Já tá em row. E aí, tá certa praticamente. Tá tudo ótimo. A gente vai fazer a mesma coisa, que é colocar um gap, que é um espacinho entre eles. E isso a gente pode colocar assim. Agora notem que tem um espacinho entre cada um deles. Perfeito. Se a gente for inspecionar, olhem aqui. Tem um indicador de flex aqui e ele dá uma destacada, mas o vermelho não tá deixando muito bem. Mas olhem, o space between ali e os dois elementos do flex. E aqui, a gapzinha no meio deles também tá sendo destacada ali.
Mas beleza, aqui a gente tem agora nosso header bonitinho, acabou. E o resto? Agora entra por que eu criei essa classe, né? Que eu quero que isso aqui fique no lado e isso aqui fique no outro. Então a gente pode vir aqui e criar a nossa... Qual que é o nome da classe? Main page. A gente vai colocar display flex também nela. Pronto, já tá lado a lado. Olha só, rapidinho. A gente precisa fazer mais algum ajuste? Não, já tá no jeito. O máximo que a gente poderia fazer é mexer aqui no aside e aumentar um pouco a largura dele. Nota uma coisa, se eu colocar um 100% aqui, ó, ele vai ocupar o máximo de espaço que ele pode em relação... sem quebrar o resto das coisas, né? Então, colocando esse 100%, ele vai expandir. Ou a gente poderia fixar com valor alto, só que ele não vai deixar. Por quê? Porque esse elemento aqui não está deixando a gente levar adiante. Mas não tem problema. Vou deixar ele aqui com 100%, já está bonitinho. Notem que se eu redimensionar aqui, o título da página ali, a main, vai ocupar sempre o mesmo espaço. E a navegação tá ocupando um espaço restante, certo? Ô, miséria. Não. Não, 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 não. Aí, pronto. Problemas técnicos, gente. Fechou. Isso aqui já tá organizado. E, ok, o layout tá parecido já com o que estava antes, né? Mas vamos brincar mais um pouquinho. Aqui é a lista do aside. Vamos dar para ela também um display flex. Agora elas estão em row, a gente não quer isso. Então agora a gente coloca um flex direction de coluna. E agora tá do jeito que tava. Mas aí a gente pode... Ó, vamos olhar. O eixo principal da coluna é esse aqui. Então, se eu for colocar um espaçamento diferente no Justify Content, ele vai alinhar eles dessa forma. E o eixo cruzado é o X. Então, se eu quisesse centralizar esses elementos para cá, eu usaria um Align Items. Centralizou. E a navegação, mesma coisa. Se eu quiser centralizar tudo que está ali, eu posso só colocar um display flex aqui. Align Items Center e um flex direction de coluna. Pronto, centralizei tudo. Tá, e se eu tirar o flex que está aqui agora? Ele vai ficar centralizado o elemento, mas dentro dele mesmo ele não está centralizado. Mas isso poderia ser resolvido com o Text Align Center. Resolveu da mesma forma. Então, existem várias formas de você resolver o mesmo problema com o CSS, beleza? Por fim, vamos fazer uma solução um pouquinho mais elegante para o nosso footer. A gente pode, muito bem, colocar um padding nele. Vou colocar um padding de 8 rem. Muito grande, né? Um padding de 4 rem. Aqui ele já está bonitinho. Por fim, eu poderia colocar um Text Align Center. Mesma coisa, mas como a gente está falando de Flexbox, eu vou botar um Flexbox aqui. E aí eu coloquei um Flexbox, ele tá row e eu quero centralizar ele. Bem, simples, né? Justify Content Center. Por que é Justify Content? Tá em row, Justify Content, eixo principal. O eixo principal dele é esse aqui e eu quero centralizar ele nesse trilho. Centralizei. É isso aí. Gente, esse é o básico do básico do CSS. À medida que a gente desenvolve o nosso portfólio, a gente vai falar mais de CSS, bem mais de CSS. E essa foi a sessão básica de introdução desse nosso curso. A partir de agora, a gente vai codar aquele site que eu mostrei para vocês do zero. Então, acompanhem. Espero que vocês estejam acompanhando tudo, né? Mas acompanhem, codem junto e vão aprendendo. E não deixa de mexer aqui não, vai. Pô, esse site aqui é ótimo, eu vou ter que convencer você a usar ele, né? Tá bom. Olha aqui. Você tem uma introduçãozinha aqui explicando sobre como usar as coisas, né?
E aí ele tá falando, pô, bota esse sapinho lá no fundão ali, ó. Como que faz isso? Beleza. Tá um display flex aqui. Então é uma row, correto? E eu quero colocar ele no final. É uma row, eixo principal, X, eu quero colocar ele no final. Justify content. É o quê? End. Foi pro final. Próximo. De novo, display flex é uma row, tem dois filhos aqui. E eu quero colocar no centro. Mas, pô, tranquilo, né? É só eu colocar aqui, de novo, eixo X, tá na row, justify content center. Foi. Último. Olhem aqui. Também é uma row, eixo principal, X. Eu vou colocar aqui um justify content, né? Mesma coisa. Só que agora se eu colocar um center, não vai dar bom. Porque não tá jeitinho. Vou colocar um space between? Acho que não, hein? A gente vai colocar um space evenly. Space around. E aí ele... Basicamente a diferença dos dois, inclusive se vocês clicarem aqui tem as várias opções, né? O space around ele coloca um espaço igual entre cada um. Então meio que eles estão igualmente espaçados. O space evenly ele iguala a distância entre as bordas também. Tipo, o space around é meio que eles têm margens idênticas, sabe? Então, essa margem daqui para fora é metade da distância entre dois sapinhos e assim vai. Não sei se ficou muito claro. Mas, enfim, vão fuçando e tenham curiosidade de aprender, vão jogando Flexbox Froggy e vão seguindo o curso também. Então, na próxima sessão a gente já começa a codar nosso site. E... Até mais, gente.